Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão doidinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo análise de goleiro para a 26ª rodada. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nossa meta é te empoderar com análises diferenciadas para você sair daquela barrinha de médio, um monte de achismo. Para você que é cartológico de carteirinha, já sabe o esquema. Curte, comenta aí qual goleiro que você está pensando para essa rodada. Cartologia que tem dado muita, não sorte, mas talento nas análises de goleiro. Então vamos lá para nossa análise que vai ser segura, que vai ser o Diego Alves, e aqui muito pelo confronto, que é cartológico já sabe da maldição do Bahia visitante, mas a gente vai revisar ela aqui agora. E para quem tá chegando agora, cara, a gente usa três grandes métricas, beleza? A primeira é média de DD no local de jogo, então a gente tá falando do Flamengo jogando em casa, então quantas DDs na média ele faz em casa? Na média 0,63, que não é um número que a gente gosta muito aqui no canal. Mas ele tá demorando hoje a cada duas finalizações defendidas, em média, uma bola entra, que é um número baixo, e tá demorando quase 4 finalizações defendidas pra fazer uma DD. Você fala, pô, Patinha, só tem coisa ruim, velho, por que você não tá colocando ele como seguro? Mas antes de eu explicar exatamente por que ele vai ser nossa dica segura, deixa eu convidar você para entrar no nosso canal do Instagram, no @cartologiafc, onde a gente divulga nossas análises, faz enquete, abre para perguntas. Comparece lá que eu acho que você vai curtir. E também entra no nosso canal do Telegram, onde a gente vai divulgar todas as nossas análises 100% grátis. Quem não tem plano de sócio, tem que ganhar sorteio, que é de um cartoleiro para o outro. Cara, quem é cartológico já sabe que goleiro envolve três grandes gráficos, tá? Se em algum momento você ficar confuso, Patinhas, não tô entendendo o que tá acontecendo, eu tô bolado. Cara, aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso vídeo de explicação em que a gente analisa a matemática bonitinho de cada um dos gráficos para você poder olhar, reolhar e eu não gastar tanto tempo reexplicando todo o vídeo assim. Cara, eu acho que eu baguncei um pouco a ordem. Vamos começar por esse gráfico aqui, que é o que tá fazendo mais sentido, beleza? Quanto mais para a direita tá um time, maior a média de DDs no local de jogo que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente vai ver o Tadeusz ali no maior extremo com uma média de 2 defesas difíceis por jogo. Quanto mais para o alto está um time, melhor o confronto no significado de que maior a quantidade de DDs por gol executado do adversário dele. Calma. O que eu estou falando é o seguinte, olha o Flamengo ali, Flamengo que vai estar encarando o Bahia. Para cada um gol que o Bahia faz, o Bahia gera 1,6 DDs para o goleiro adversário. Se uma DD vale 4 pontos, e um gol sofrido vale -2, o saldo está bem positivo, que nos garante que ainda que não tenha o SG, que é muito difícil, o Flamengo nunca teve isso, mas nos garante, nos dá uma maior tranquilidade para a gente ter uma pontuação positiva. Daqui, quais são os goleiros que eu quero destacar? Obviamente, o goleiro do Flamengo e o goleiro do Sport. A gente pensou muito sobre as oportunidades do goleiro do Bragantino, você vai ver que ele vai estar destacado nos outros gráficos, só que hoje, cara, ele tá abaixo, tá aqui em torno de 0,3 DDs por jogo, que é, tipo, muito baixo, é um número que não nos dá segurança nenhuma, e particularmente assisti o jogo do Bragantino nesse último final de semana, eu tenho um carinho muito forte pelo time do Bragantino, gosto muito do projeto deles, mas é um goleiro muito ruim, por isso que a gente não consegue advogar um goleiro que tem uma qualidade técnica tão baixa, tá bom? Depois a gente vai estar falando, sim, sobre o momento do Goiás, acho que as pontuações recentes do Tadeu no local de jogo dele aqui são absurdas, a gente vai estar conversando um pouco, sim, sobre o Wilson, e vai estar falando sobre o goleiro do Santos, tá? O goleiro do Santos foi um grande debate se iria entrar ou não. Contudo, a fase vivida pelos dois times são muito complexas. E no momento que a gente está gravando o vídeo, eu ainda não sei se o Santos passou ou não na Libertadores. O que não quer dizer que eu saiba se o Santos vai jogar ou não com a zaga titular. Por isso, a gente, pelo grau de incerteza e pelos rendimentos do Vasco nos últimos jogos em casa, a gente vai estar segurando o goleiro do Santos nessa. Então, vamos aqui então para a nossa análise de finalização. A análise de finalização está falando o seguinte, quais são os goleiros que têm os melhores confrontos contra os atacantes adversários? O que é um bom confronto? É o cara errar o gol? Jamais, o cara tem que chutar no gol. O que ele não pode fazer? Chutar muito no gol e a bola entrar. Por isso que a gente quer os goleiros que estejam mais para o canto esquerdo superior possível aqui. E aqui você vai ver porque que o Bragantino está brilhando tanto. O Bragantino vai estar enfrentando um time que está quase 50% das bolas estão indo no gol, que é um número gigantesco, ou seja, cada 2 chutes, um é no gol, um é para fora, e tá convertendo menos de 7,5, que garante que a possibilidade de gerar DD é muito forte, mas novamente é um goleiro muito ruim. Novamente aqui eu quero destacar a posição do goleiro do Sport, cara, o Sport, só para revisar, vai estar encarando o Grêmio que quando tem jogado fora de casa, pelo elevado número de competições, joga com time reserva. E cara, hoje as finalizações do Grêmio fora de casa estão abaixo de 2,5%. Assim, é uma segurança muito forte em fornecimento de SG para goleiros adversários, que nos garante ali o sonho dos 5 pontinhos. Mas, ao mesmo tempo, e a ressalva, por isso que o Luan Poli vai ser uma nossa dica ousada, que o Grêmio só está acertando 30% das bolas no gol. Para você que quer lembrar, cara, até com o Grêmio titular, que jogou contra o São Paulo, chutava muita bola para fora. E isso é muito ruim quando você escala goleiro, porque a finalização para fora não te ajuda em nada. Por isso, muito cuidado. É uma possível pontuação boa, mas sem muito respaldo em DD.
Depois a gente vai estar destacando com certeza o goleiro do Flamengo aqui. O goleiro do Santos, novamente, está numa posição favorável, só que esse gráfico aqui leva em consideração os últimos 10 jogos. E se a gente analisar com calma os dois últimos jogos do Vasco, é o suficiente para deixar a gente com um pouco de medo aí de bancar goleiro de qualquer forma. Ainda que tem um potencial de valorização tremendo do goleiro do Santos. Ele vai ser o famoso sussurro cartológico. A gente fala, mas não banca. Tá? O goleiro do Coxa, lembrando que o Coxa vai estar pegando o Botafogo. Cara, o Botafogo hoje, ele tá muito na linha do campeonato. Ou seja, ele tá fazendo tanto gol quanto se espera pro campeonato no quesito de finalização. Mas, ainda assim, eu prefiro quando um time consegue chutar mais no gol para esse grau de conversão aqui. Por isso que eu não vou estar recomendando o Wilson. Por fim, na nossa análise de goleiro, a gente olha com relação à média e o desvio padrão para o adversário. Então a gente pega aqui qual vai ser o mínimo e máximo projetado. E aqui, cara, é um pouco do que a gente está pensando. O goleiro do Sport, que está jogando contra um time que tem fornecido muito SG, acaba tendo um mínimo projetado aqui entre 0 e -1. Ou seja, se tomar vai ser um gol no máximo. E a mesma coisa para o Flamengo, que tem encarado um time do Bahia, que apesar de propor um sistema ofensivo muito forte, tem sido muito incapaz de converter isso num gol mesmo. O terceiro nome, foi um nome que a gente entreteve muito tempo, girou muito em torno do Santos, mas o Santos está aqui com o mínimo projetado de -4, isso acabou sendo um potencial de risco muito forte aqui pro canal, e a gente preza por boas dicas, e a gente vai estar bancando o nosso glorioso Tadeu. Tadeu aqui que apesar de estar com o mesmo máximo projetado do Santos, né, lembrando que ele vai estar encarando o Corinthians lá na Neoquímicas Arenas, ele está com o mínimo projetado de -2. Vamos pro raio-x de cada um desses confrontos para te deixar um pouco mais calmo, tá? Olha o retrospecto do Bahia. Esse confronto é o típico que eu vou falar para você. Olha pro time que cede, não olha pro time que executa. O Bahia, desde o começo do campeonato, né, jogando fora de casa, só negativou 2 goleiros, que foi o Lomba e o Wilson. De resto, foram pontuações positivas, e que pontuações positivas. Tô falando de 12 pro Everton, tô falando de 7.4, tô falando de 10, tô falando de 16, tô falando de 12 pro Thiago Volpe. Muita pontuação cedida para goleiro. É um time que chuta muito no gol, mas não consegue fazer a bola entrar. E perde pênalti. Só que, por um lado, você fala, pô, Patinhas, mas o Flamengo negativa goleiro desde a 19ª rodada. Concordo com você. Só que eu acho que aqui ele tem um potencial para reverter, e leva em consideração que agora a gente tem uma possibilidade de valorização muito forte por parte do Diego Alves. Se lá eu falei para você olhar para o time para ceder, aqui eu vou falar para você olhar para o time para executar. Olha o Tadeu, desde a 12ª rodada, o cara não negativo em casa, com pontuações estelares na 24ª fazendo 11 pontos, depois fazendo 17, depois fazendo 20, fazendo 11. Fato é, cara, que quando o menino joga fora de casa, vira super saiyajin ali. Mas eu entendo você ficar um pouco preocupado com o Corinthians. Fato é, cara, que nos 2 últimos jogos em casa, o Corinthians tem tido uma participação ofensiva maior e que tem gerado DDs. Fato é que até o São Paulo, que jogou muito mal no jogo contra o Corinthians, conseguiu ter DDs gerados ali pelo Thiago Volpe, Vanderlei também. Mas eu entendo você ficar preocupado também com pontuações como 0.8, -2.4, -1.3. Terão DDs ali, só que eu não acho que você tem que estar pensando no SG. Por fim, e aí foi o papo que a gente bateu. Nos últimos 3 jogos, o Grêmio garantiu pontuações positivas para os goleiros adversários mandantes? Sim, tudo isso você falou, Patinhas, que eu não vou repetir. Mas o fato é que o nosso menino Luan Poli dá umas vaciladas em casa. Se você desconsiderar que na 21ª rodada quem jogou foi o Maílson, a gente pode pensar que da 19ª para cá ele só teve pontuações positivas. Mas tudo em torno do SG. Complicado, não é exatamente aquele menino que tem sido estelar. Só acho que pela falta de capacidade de finalização aqui do Grêmio, que tem garantido SGs consequentes nos jogos, é uma possibilidade de você tentar arrancar isso daqui. Mas, novamente, por ser SG, vai ser a nossa dica mais ousada. E por isso, finalizando tudo que eu falei, dica segura vai ser o Diego Alves do Flamengo, com os números que a gente já comentou no começo do episódio. As dicas moderadas vão ficar pro Tadeu, e os números do Tadeu são fantásticos, tá? É uma média de 2 DDs por jogo, tá finalizando a cada 3,07 finalizações defendidas, uma bola entra, só que a cada 2,38 ele já gera uma DD, ou seja, ele tá gerando o DD antes de tomar o gol, que é uma boa coisa. Aqui no canal já sabe, o terceiro número tem que ser menor do que o segundo. Por fim, a nossa dica mais ousada, porque tem uma dependência muito forte do SG aqui, é o nosso menino Luan Polis. Ele tá com uma média de 0.9 DDs por jogo, demorando 2.4 finalizações até a bola entrar, só que demora 3,6 na média para conseguir gerar uma DD aí. Se você gostou, por favor, comenta, isso ajuda muito os algoritmos do YouTube, mas também curte o vídeo aí para dar aquela sentimento de tá dando tudo certo aí pro Cartologia. Compartilha com seus amigos, ativa a barrinha de notificação se você não ativou, pra você não perder nenhum episódio dessa rodada que a gente ainda vai mandar todas as posições. Entra lá no nosso Insta, no @cartologiafc, e no nosso Telegram para ter acesso a todos esses gráficos 100% grátis. A gente manda o PDF no final da rodada. Por isso, como sempre, e mais uma vez,
Vai, Cartolinha!